Olá, quarto ano, eu sou a professora Ellen e hoje a gente vai ter uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje será diferentes gêneros textuais. A gente vai aprender um pouco sobre gêneros textuais. Textuais são tipos diferentes de textos. A gente sabe que todo texto que a gente lê, ele tem um tipo diferente. Alguns são música, outros são reportagens, outros são anúncios. A gente vai aprender um pouquinho sobre cada um. Vamos lá. O primeiro são as fábulas e contos de fadas. A gente já trabalhou com contos de fadas em algumas aulas anteriores, então vocês sabem mais ou menos como é um conto de fadas. Um conto de fadas, obviamente, contém fadas. Nem todos têm, mas alguns têm também. Além das fadas, as fábulas possuem princesas e príncipes. São histórias de princesas e príncipes como Cinderela, Branca de Neve, todos esses são contos de fadas, são fábulas. Esse gênero textual também possui, geralmente, uma bruxa como o vilão. Além da bruxa, a gente tem alguns seres que não existem. Por exemplo, um Pinóquio. A gente sabe que é impossível um boneco de madeira virar gente, né? Mas nos contos de fadas, tudo é possível. A gente também tem animais falantes. Olha só, a gente tem os 3 porquinhos. Eles fazem parte da literatura dos contos de fadas. Temos também o lobo mau. Vocês já ouviram várias histórias que tem o lobo mau. E o lobo mau que caça os porquinhos ou que come a Chapeuzinho Vermelho. Todas essas histórias são fábulas ou contos de fadas. E a maior característica das fábulas e dos contos de fadas são os personagens que são animais falantes. Sempre que você lê uma história que tem algum animal falando, um sapo, um coelho, uma tartaruga, esses que pensam e que agem como seres humanos, essas histórias são contos de fadas. E alguma delas também tem uma moral da história. No final você vai ter a moral da história. Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar sobre as cartas. A gente sabe identificar uma carta só de ver a estrutura do texto. A gente sabe que dentro da carta a gente vai escrever um assunto lá como se fosse o título e que a gente vai começar o nosso texto com querida professora, querida mãe, querido irmão. A gente vai começar se referindo ao destinatário. E no final, a gente vai colocar atenciosamente e vão colocar o nome de vocês, ou então com carinho, com amor. E no envelope da carta, na parte de trás, a gente vai colocar o destinatário. O que é o destinatário? O destinatário é a pessoa que vai receber a carta. Por exemplo, aí vocês estão vendo que o destinatário sou eu, tá aí. O destinatário Ellen. Além do meu nome, tem um endereço embaixo. Esse não é o meu endereço, não enviem carta para esse lugar, gente. É só um exemplo, mas você coloca o nome da pessoa, você coloca a rua e você coloca o CEP. E na outra parte do envelope, você coloca o seu nome e coloca o seu endereço. Vocês precisam escrever o endereço de vocês, porque se o carteiro não encontrar o endereço do destinatário, aí ele vai poder devolver a carta para você. O nosso próximo gênero textual é o anúncio publicitário. Todos vocês já viram um anúncio, já pegaram aquela revista que tem lojas que tem o preço de várias coisas, colocando as marcas, os modelos, dizendo compre aqui, alugue. O anúncio publicitário geralmente tem um preço, ele tá mandando você comprar, ele não fala, por favor, venha aqui. Ele diz, compre já a sua bike maneira. Venha, compra, faça, alugue. O anúncio publicitário, ele é cheio de figuras, ele até às vezes parece uma poluição visual, porque tem muita coisa, tem preço, tem a logomarca da loja, tem a figura do produto, todas as informações necessárias para as pessoas que querem comprar, eles colocam no anúncio. Então, o público-alvo do anúncio publicitário são pessoas que querem comprar.
O que são públicos-alvos? O público-alvo é a pessoa na qual é destinada a determinado texto. Por exemplo, as fábulas e contos de fada têm como público-alvo as crianças, porque são as crianças que leem esse tipo de história. Os anúncios têm como público-alvo pessoas que estão interessadas em comprar alguma coisa, né? Vamos agora para o próximo. A gente também tem como um gênero textual a receita culinária. Só da gente ver uma receita culinária, a gente já sabe que é uma receita. Então, como característica da receita culinária, a gente tem os ingredientes, o modo de preparo. Às vezes aparece a foto e às vezes não. Olha só, vocês estão vendo aí a receita de um brigadeiro de colher. Aí tem os ingredientes, uma lata de leite condensado, uma lata de leite, 2 colheres de cacau, 1 colher de manteiga. E tem também o modo de preparo, que são as instruções para as pessoas fazerem essa receita. Então, a receita ela também é um gênero textual, porque todas as receitas geralmente têm essa mesma estrutura. Tem o nome da receita, os ingredientes e o modo de preparo. O próximo é um bilhete. Vocês sabem que como é um bilhete, a gente geralmente escreve num pequeno papelzinho e deixa pregado na geladeira, deixa em cima da mesa, perto da porta, para quem a gente quer que leia e encontre. Olha esse primeiro bilhete, está escrito assim: Mamãe, fui na casa da minha amiga Suzana. Eu não vou achar. Por favor, não tranque a porta até eu chegar. Beijos, Elise. Esse foi o bilhete que a Elise deixou para a mãe dela antes de sair de casa. Aí a mãe dela chegou em casa, leu o bilhete e escreveu outro. O que ela colocou? Elise, deixei as chaves de casa no nosso esconderijo secreto. Fui jantar com seu pai. Tranque a porta e não abra para ninguém. Beijos, mamãe. Vocês estão vendo que no bilhete, a primeira palavra que a gente coloca é o nome da pessoa ou a forma que a gente chama a pessoa que a gente quer que leia o bilhete. A Elise escreveu o bilhete para a mãe dela, então ela escreveu mamãe. Assim, qualquer pessoa que pegar esse bilhete vai ler mamãe e vai saber que é para a mãe da Elise. E você escreve seu recado no bilhete e no final você coloca o seu nome. Por quê? Para a pessoa saber quem foi que escreveu esse bilhete. O próximo são os poemas. Eu não sei se vocês já estudaram sobre poemas, mas poemas são textos que têm uma estrutura muito única. Como é a estrutura dos poemas? Os poemas eles têm versos, eles têm estrofes e eles têm rimas. O que é um verso? Um verso de um poema é a linha dele. Cada linha do poema é um verso. O que são estrofes? Estrofes são esses conjuntos de linhas. Vocês estão vendo que nesse poema que está escrito aí na tela, tem 3 conjuntos de linha. O primeiro conjunto é: batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Esse é a primeira estrofe. A segunda estrofe é: sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Essa é a segunda estrofe. O bolso furou e o papai caiu no chão. Mamãe, que é mais querida, ficou no coração. Essa é a terceira estrofe do poema. Então, cada conjunto de versos é uma estrofe. Além de versos e estrofes, os poemas eles rimam. Vocês estão vendo que chão rima com mão, que rima com coração. Então, a primeira estrofe rima. A segunda estrofe: botão, coração, também rima os versos. E a terceira estrofe, chão, coração, também rima. Então, quando você quiser identificar o que é um poema, você vai ler, vai ver se ele rima, vai ver se tem versos e vai ver se tem estrofes. Assim você vai saber o que é um poema. O próximo é um convite. Eu acho que todos vocês já fizeram ou já receberam um convite de algum aniversário, de algum casamento, de alguma festa, algum evento especial. Como é que a gente consegue identificar um convite? Um convite, às vezes, ele vem todo bonitinho, desenhado. Quando é convite infantil, geralmente ele tem balões, tem bolo na foto. E ele primeiro vem com uma mensagem. Qual é a mensagem desse convite que está aí na tela? A mensagem é: olá, meus amiguinhos.
Eu queria chamar vocês para a minha festa de aniversário. Será um dia muito especial e divertido. Venham comemorar comigo. Essa é a mensagem que veio escrita no convite. Mas além da mensagem, os convites precisam ter a data e o local, para a pessoa saber que dia ela tem que ir e para onde ela tem que ir. Qual é a data dessa festa de aniversário? Dia 29 de dezembro. Qual é o local dessa festa? Salão de festas Só Alegria. E além de tudo isso, tem que ter o nome de quem está enviando o convite e o nome para quem vai o convite. Quem é que está enviando esse convite? A Marina. Para quem que ela está enviando? Para Thalita. Então, assim vocês conseguem identificar um convite. Se vocês leem, tiver uma mensagem, tiver dia, tiver o local, tiver o nome de quem é, para quem, aí vocês sabem que é um convite. O próximo é um que vocês gostam e todo mundo já conhece, já leu, são as tirinhas. Olha só, aí tem duas tirinhas, a primeira é do Calvin e a segunda é da Turma da Mônica. Vamos ler. A do Calvin começa assim, o Calvin tá falando pro Haroldo. Escuta aqui, seu cérebro de minhoca. Nossa estratégia é a seguinte, eu vou por esse lado da casa e você vai pelo outro lado. Vou atrair a mira da Suzy. Aí você chega por trás e atinge ela com um balão d'água. Aí o Haroldo responde, entendido, vamos lá. Mas vocês prestem atenção que a Suzy tá escutando a conversa deles dois. Aí quando Calvin sai, a Suzy chega lá no Haroldo e fala, obrigado pelo balão d'água, Haroldo, você é um ótimo agente duplo. Vocês entenderam essa tirinha do Calvin? Eu não sei se vocês sabem, mas o Haroldo é o urso de pelúcia do Calvin. Então, a imaginação do Calvin faz o Haroldo falar, faz o Haroldo andar, responder. Só que o Haroldo não faz isso de verdade, é só na imaginação dele. Então, ele, inocente, deixou o balão d'água com o Haroldo para o Haroldo jogar na Suzy. Só que como a Suzy não imagina o Haroldo igual o Calvin, a Suzy sabe que o Haroldo é só um bichinho de pelúcia. Então ela pegou o balão do Haroldo e eu acho que ela vai querer acertar o Calvin, né? Que ela vai querer se vingar, ela não vai deixar barato isso. Assim, essa é a graça da tirinha, a gente saber que a Suzy descobriu os planos do Calvin. A segunda tirinha é da Turma da Mônica. Começa com a Mônica correndo atrás do Cebolinha com o coelho dela na mão. Aí o Cebolinha para e fala, pera aí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças de um jeito inteligente. A Mônica diz, tudo bem, como? Aí o Cebolinha propõe, que tal um tabuleiro de xadrez? Aí a Mônica vai, pega o tabuleiro de xadrez e começa a bater no Cebolinha. A graça dessa tirinha é que o Cebolinha queria jogar xadrez para resolverem as diferenças deles. Só que a Mônica entendeu que ele queria que ela batesse nele com o tabuleiro de xadrez. E a gente sabe que um tabuleiro de xadrez de madeira dói muito mais do que apanhar de um coelho de pelúcia, né? Então, eu tenho total certeza que vocês, quando verem alguma tirinha, vocês vão saber que o gênero textual da tirinha é tirinha, porque ela é tirinha. As tirinhas, elas geralmente têm 4 quadrinhos e elas têm a ilustração e tem os balões de fala. A maior característica da tirinha são os balões de fala, porque pra gente entender o que o personagem tá pensando, o que ele tá dizendo, a gente precisa ler. E o balão de fala precisa estar apontando para qual personagem que está falando essa determinada frase. Então, assim que vocês identificam as tirinhas. Elas podem ser preto e branco, ou elas podem ser coloridas, depende de onde elas estão impressas. O próximo é a música. A gente já trabalhou sobre música algumas aulas atrás. Aqui eu tô mostrando pra vocês a letra de uma música bem legal que eu gosto muito. A música se chama Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E quem canta essa música são os Engenheiros do Havaí. Vocês, quando leem
uma letra de música e se vocês já conhecerem essa música, sempre que vocês leem, vocês vão cantar mentalmente essa música. Vocês vão ler agora, mas vocês vão simplesmente ler como se fosse um texto. Mas se vocês já conhecerem essa música, quem conhece e lê já vai cantando mentalmente. Eu vou tocar um trechinho dessa música para vocês verem como ela é bem legal. Viram? Essa música é muito legal e ela é bem antiga. Talvez vocês não conheçam, mas acho que os pais de vocês devem conhecer essa banda. Vamos lá. O próximo é o artigo científico. Algumas aulas atrás, a gente trabalhou o artigo científico. O artigo que a gente trabalhou foi sobre moscas. Qual é a característica do artigo científico? No artigo científico, a gente tem que falar exatamente como essas coisas são. Por exemplo, vamos ver, esse artigo científico fala sobre a água-viva. O que está escrito? As águas-vivas são animais marinhos invertebrados que têm o corpo gelatinoso. Elas têm várias cores e tamanhos. Algumas delas, quando são perturbadas à noite, emitem uma espécie de luz. Possuem tentáculos que podem causar queimaduras em quem as toca. Podem se alimentar de pequenos peixes e camarões, além de outros pequenos animais aquáticos. Em alguns países, como a China, as pessoas comem as águas-vivas em sua alimentação. Então, pessoal, vocês estão vendo que nesse texto, nesse artigo científico sobre a água-viva, eu não inventei nenhuma informação, eu não contei nenhuma história, eu não coloquei nenhuma fala nem nada, porque o artigo científico ele tem que dizer coisas verdadeiras sobre o assunto. Então, se eu vou fazer um artigo científico sobre a água-viva, eu vou ter que dizer as características da água-viva, os hábitos da água-viva, o que a água-viva faz, como ela vive. Eu não posso escrever no meu artigo científico uma historinha sobre a água-viva. Eu não posso colocar era uma vez uma água-viva, senão isso não vai ser um artigo científico. Um artigo científico, ele precisa ser verdadeiro. Então você tem que escrever frases reais, que realmente existem. Não pode ter nada de fake news no artigo científico, porque o artigo científico é uma espécie de documento, um documento sobre algum determinado ser, alguma coisa. Então, quando a professora de vocês pedir que vocês escrevam um artigo científico, vocês precisam escrever somente as verdades sobre a coisa que ela pedir. Se ela falar, escreva um artigo científico sobre passarinhos, vocês vão escrever as características dos pássaros, os hábitos, como eles são, como eles vivem. Vocês não podem inventar história, vocês não podem inventar falas, vocês não podem colocar nada que não é real. A gente também tem as reportagens jornalísticas. Essas reportagens jornalísticas, elas têm a função de informar o leitor sobre as informações pertinentes na situação atual. A gente vai encontrar reportagens jornalísticas em jornais, revistas, sites de jornais. Um dos sites de jornais importantes que as pessoas geralmente acessam é o G1.com, que é o site da Globo. Mas também existem outros sites que informam as pessoas sobre as notícias, sobre fatos que aconteceram no país ou no mundo. Então, aí na tela de vocês estão vendo uma reportagem jornalística que fala que os lares brasileiros consomem menos chocolates na pandemia de Covid-19. As reportagens jornalísticas, assim como os artigos científicos, elas precisam ser verdadeiras. Não pode ter fake news. Então, geralmente são sites de jornais, sites de revistas conhecidas, são lugares sérios e que você pode confiar para conferir se a notícia é realmente verdadeira ou falsa. Então, se você recebeu uma notícia
e você tá na dúvida se essa notícia é real ou não, você procura no site do jornal. Se tiver nesse jornal, então é verdadeiro. Se não tiver, provavelmente é uma fake news. O próximo é a bula de remédio. A gente sabe que que a gente não pode tomar remédio sem os nossos pais. A gente não pode tomar remédio que o médico não passou pra gente. Mas quando a gente fica doente, a nossa mãe nos leva no hospital, o médico passa um remédio, a nossa mãe vai na farmácia, o farmacêutico vai vender um remédio para ela. O farmacêutico vai explicar de quanto em quanto tempo tem que tomar esse remédio, quantos remédios precisam tomar. Mas se a sua mãe esquecer, ela não vai ficar voltando na farmácia toda hora. Ela vai pegar a bula de remédio. A bula de remédio é a explicação de como funciona o remédio. É como se fosse o manual de instruções do remédio. Lá está dizendo a composição do remédio, para que o remédio é indicado, como é que ele funciona, de quanto em quanto tempo você pode tomar, quem não pode tomar, se pode misturar ou não com outros. Então, todas as informações sobre o remédio está na bula. E todo remédio que você compra vai vir com uma bula. Se for de caixinha, se for aqueles de vidrinho de xarope, sempre vai ter um papelzinho lá dentro que vai ter todas as instruções. E por último, como bônus, eu coloquei um gênero textual novo, um gênero recente, que são os memes. Esses gêneros textuais a gente geralmente encontra nas redes sociais, as pessoas compartilham no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E são pequenos textos engraçados que servem para divertir as pessoas, porque às vezes a gente recebe tanta notícia ruim nesse mundo e um meme faz a gente se divertir. Vocês estão vendo esse meme aí bem engraçado? Ó, a pessoa, você tá lendo um cachorro, me segura que eu vou adotar. Aí tá a moça segurando o alienígena para ele não adotar o cachorro. Esse meme é muito legal e se vocês, tenho certeza que os alunos que usam Facebook, WhatsApp e Instagram, com certeza já viram algum meme e já compartilharam. E eu quero saber qual é o meme favorito de vocês. Eu gosto desse daí, mas eu também gosto de vários outros. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, vocês podem mandar mensagem. Agora vocês vão fazer a atividade que eu postei para vocês. E se precisarem de ajuda, podem me chamar. Por favor, deem like no meu vídeo, compartilhem e blá blá blá. Tchau, pessoal!